Neide Dias traz para você um quadro maravilhoso que traz ideias fantásticas para você ficar bem. Se liga aí. No Postura Ideal de hoje, a gente começa um trabalho muito legal. Na semana retrasada, a gente esteve conversando com a nossa queridíssima Ineide. Foi na semana retrasada, Ineide? Foi. Foi, né? E a gente esteve conversando com ela para que ela explicasse o que iria acontecer aqui no Bom Dia, especialmente para as empresas, especialmente para você, com a ergonomia. E ela veio explicando verdadeiramente o que seria ergonomia na vida das pessoas, tanto dentro das empresas, nas casas, porque hoje em todo lugar, hoje não, sempre foi assim, mas hoje com esses profissionais de fisioterapia, em todos os lugares, você pode cuidar de você. E hoje você não está sozinha, né? Nós temos um DJ fisioterapeuta também. Isso é né? ótimo. Que maravilha! Merece nosso carinho também, tá de parabéns. Hoje você vai entrar profundamente na questão da economia que as empresas podem ter e fazer quando se resolve uma correção de problemas ergonômicos, né? E aí a gente, de uma certa forma, passa essas informações através de você. Você tem muita coisa para mostrar e falar, né? Sim, hoje a gente vai, no primeiro programa a gente falou Sim. do que seria, né? E aí as empresas, geralmente elas conseguem visualizar que para elas implementarem só vai ter o gasto, né? E a gente hoje vai mostrar, de fato, que não é só gasto, elas vão ter alguns benefícios e esses benefícios se resumem a um saldo de caixa. No caso, um investimento. É um investimento. Nunca é um gasto. Nunca é perder, é sempre ganhar. A empresa não tem que ver a ergonomia como um gasto ou como, eu vou investir só no profissional e o profissional depois sai da minha empresa. Tem muita empresa que pensa assim, mas na verdade esse investimento é um investimento que ele tem um retorno benéfico no caixa da empresa, após a implementação dessa ergonomia. Então é muito importante que as empresas entendam que nisso que eles chamam de um investimento, que a gente chama de investimento e eles de gasto, tem uma parte muito interessante que às vezes as empresas nem param para analisar, que é o absenteísmo que a empresa tem. Para quem não sabe o que é absenteísmo, é afastamento por lé ou DOST, ou afastamento por alguma patologia, por alguma coisa que aconteceu com o profissional. Quer dizer, aquele profissional que está dentro da empresa com Coloca repetições muito erradas. Né? Porque acaba sendo uma repetição errada. Você está fazendo coisas que provavelmente a empresa desconheça, ou você também como colaborador desconhece e que aquilo está te fazendo mal. Sim. Por exemplo, vamos falar um pouco o básico, Sim. que todo mundo entende mais, que seja a repetitividade. Digamos que teve um colaborador que ele está há 3 anos na empresa e aí ele começou a sentir uma dor na coluna. Por algum motivo, ele foi ao médico e o médico detectou que ele está com hérnia discal. E aí, essa hérnia discal está um pouco inflamada ou muito inflamada e ele resolve dar um afastamento de 15 dias, certo? Esse afastamento de 15 dias, a empresa ainda está bem para a empresa, porque aí vai ficar pouco tempo, mas pensando do outro lado, ele vai sobrecarregar os profissionais que eventualmente faziam a mesma função. Por exemplo, o João foi afastado e quem vai fazer a função do João? Alguém dentro da empresa tem que fazer essa função. Ele não vai contratar um novo profissional por 15 dias. Então, essa função ela vai ser sobrecarregada por outros colaboradores que eventualmente já têm suas funções. E isso aumenta a carga daqueles colaboradores. E aí, muitas das vezes, eles não param para analisar que esse problema não é só um problema do afastamento do João, mas futuramente ele vai ter mais afastamento de outros profissionais. Pode ser a Rebeca, pode ser a Juliana. E assim, muitos vão ter problemas porque falta uma correção dentro daquele ambiente de trabalho. E aí, quando a gente faz essa correção, olha que incrível. A gente consegue reduzir de 20% a 30% o valor economizado para que eles tenham com esses afastamentos de absenteísmo. Então, não é pouco dinheiro, é muita grana. Quando a gente fala de afastamento, a gente está falando de dinheiro, que esse dinheiro, de certa forma, ele vai ter que sair dos caixas da empresa. E interessante que você está falando, na verdade, de colaboradores que fazem com que essa empresa tenha uma lucratividade imensa durante dias e semanas. Porque quando você é afastado por questão de doença, muitas vezes não é só um dia.
E durante um dia inteiro, aquele colaborador vai trazer um investimento financeiro gigantesco para essa empresa. E que muitas vezes a empresa só vai ter ideia a longo prazo, muitas vezes. Não vai ter essa ideia agora. E aí uma das coisas que chama bastante atenção é que eu particularmente acho sim que é um investimento, e você está certa, porque quando você começa a fazer algumas mudanças, é porque existiam erros ali dentro daquele espaço. Essas mudanças, obviamente, se você fez um investimento, eu fiz um investimento financeiro com essas coisas, com esses itens, né, que não estão funcionando. Beleza, vou ter que tirá-los ou vendê-los, né, para outras situações, ou ter que tirar de fato e vou fazer um investimento para colocar novos produtos ali. Mas aí vem a história. Se for colocar na ponta do lápis, é investimento. É investimento porque o retorno desse investimento, você pode até fazer um cálculo inicial quando você coloca, é isso que a gente sempre às vezes faz, pega um diagnóstico inicial de quanto a empresa está gastando de gasto, digamos, nos gastos. Então, no gasto bruto, ali. E aí, em seguida, a gente vai conseguir fazer com que visualize lá no final de, sei lá, 6 meses de implementação após que o absenteísmo reduziu, que o profissional não foi mais afastado. E tem outro problema, porque às vezes esse profissional ele se afasta por 15 dias e esses 15 dias não é o suficiente para que ele consiga fazer a correção disso, dessa patologia. E aí, quando é hérnia discal, geralmente esse tempo ele é demais. Ele é menos 15 dias e aí quando acrescenta mais, esse paciente vai pelo INSS. Que daí esse problema não vai ser mais só da empresa, vai passar a afetar outros órgãos e outras verbas que talvez não afastariam e nem seria necessário. Por isso a obrigatoriedade do Ministério do Trabalho ter feito dessa forma, porque estava tendo muito afastamento, estava se gastando muito dinheiro e esses dinheiros não tinham umas correções para que isso acontecesse e as normas não estavam funcionando de certa forma para que isso fosse cobrado de alguma forma. E Neide, hoje eu tenho uma curiosidade. Você trabalhando dentro das empresas hoje diretamente, né, na vida desses empresários, na vida dos colaboradores e da própria empresa em si. Quais têm sido as situações que têm acontecido dentro das empresas e que de uma certa forma hoje você vê um resultado positivo nessa economia? Quando a gente fala, a absenteísmo é uma delas, os profissionais pararam de ter muitos afastamentos. O outro é na produtividade dos colaboradores. Então, quando a gente mais felizes, mais saudáveis. Quando a gente fala de ergonomia, já vem na cabeça deles, graças a Deus isso está sendo bem aceito, que essa produtividade vai aumentar. Geralmente, quando eu vou fazer agora diagnóstico inicial, eles já me perguntam, Neide, me fala aí, eu vou ter algum retorno imediato dessa implementação, porque eu preciso ter, tem muita gente se afastando, a gente está tendo vários problemas com as pessoas se levantando muito, tendo muita dificuldade de desenvolver seu trabalho. E aí, quando a gente começa e implementa de fato e que eles seguem de forma correta, e que essa disciplina é levada em consideração, de certa forma, a gente consegue fazer com que esse resultado aconteça. E essa é a parte satisfatória pra gente. E tem também aquela história de que na hora que você vai fazer essa correção, são correções, às vezes, nem cara, né? Às vezes é só uma coisinha. É um levantar de cadeira, é um itemzinho que você vai colocar debaixo de um computador. É uma situação que causa, muitas vezes, às vezes, desconforto. Por exemplo, me levanto muitas vezes porque estou sentindo dor. E não tem coisa pior, se tem algo que mexe e traz desconforto e que te deixa inquieto, são dores. E na verdade, a gente está falando de algo que muitas das vezes não é caro fazer com que você coloque dentro da empresa. Que nem você falou, são, às vezes, movimentos simples. São coisas muito simples. Por exemplo, correção de postura, é treinamento. Então, um treinamento, às vezes, de 1 hora para, sei lá, tem 50 pessoas que trabalham com a parte administrativa. Essas 50 pessoas podem fazer o treinamento no mesmo dia, no mesmo horário, onde vai levar 1 hora de treinamento. E essa 1 hora de treinamento vai render para a empresa talvez aí alguns milhares de reais na conta de caixa no final do mês. Porque esses colaboradores, eles vão ter a noção do que é certo e errado. Aí você vai estar trabalhando as duas situações. A pessoa
né? Para fazer os exercícios, para ter as posturas corretas e também tudo que está naquele ambiente, né? Sim, a gente faz. Dentro do treinamento é incluído a parte de treinamento ergonômico, que é a área de ergonomia, que o que ele tem que fazer. A distância, por exemplo, do computador que ele tem que estar, por exemplo, a visão oftalmológica dele aqui. Ou seja, o posto de trabalho dele vai ficar ajustado e adequado. Se caso ele tenha um outro profissional que troque de função com ele, um manhã ou outro tarde, é possível fazer o ajuste para ambos no mesmo espaço. A gente consegue fazer isso. Só tem que ajustar, aí é um dos casos que tem que ter uma observação, que muitas das vezes é pertinente. Às vezes tem um funcionário que não quer trocar o seu posto, e às vezes é necessário. O que é trocar o posto? Às vezes eu estou num posto e a Joana está no mesmo posto. A Joana tem 1,30 m ou 1,40 m e o João tem 1,70 m. Nesse caso, a Joana tem que trocar com alguém que tem 1,40 m e o João tem que trocar com alguém que tem 1,70 m. Por quê? Porque vai incluir, quando é posto administrativo, que tem computador, geralmente, vai incluir o que a gente chama de altura ergonômica correta. Então, eu preciso estar com esse posto de trabalho para que eu todos os dias não tenha que estar, por exemplo, ajustando esse computador para que eu tenha essa qualidade de vida no trabalho. Então, é muito interessante esses ajustes. E são ajustes simples, às vezes nem precisa ter uma dificuldade de implementação. Não deixa de ser uma disciplina também. Né? E é uma disciplina também. Que a gente conquista isso na infância, né? A gente quer sentar lá na frente e o coleguinha, não, quem vai sentar na frente sou eu. E é nesse momento que a disciplina vem. Então você vai sentar lá atrás, porque você é um pouquinho mais alta, e o seu coleguinha é um pouquinho mais baixo, você vai ficar lá atrás um pouquinho, porque seu amiguinho tá com problema na visão e ele tem que sentar aqui. Tudo isso é um trabalho que já vem logo da infância. E muitas vezes na fase adulta, profissionalmente, não pode ser diferente. Né? A gente fala, né, da produtividade, fala do absenteísmo, mas tem uma parte que é muito interessante, que esse investimento traz de retorno. Além disso, é o clima organizacional dessa empresa, que geralmente faz isso. O retorno que a gente consegue dentro dessa empresa, ele se torna visível até para os profissionais que estão trabalhando ali. Você vê que os profissionais estão mais felizes, porque eles não estão sentindo dor em lugar nenhum. Você vê que eles vão trabalhar com mais vontade, eles vão entregar mais. E muitas vezes a gente não tem a capacidade de perceber isso. Lógico que o clima organizacional é muito importante dentro da empresa. É importante frisar, eu sempre friso muito sobre isso. Não é só a questão de ergonomia, não é só postura. A postura é uma parte desse trabalho. A outra parte desse trabalho, a gente fala da parte psicossomática, a gente fala da parte psicológica, a gente fala de abuso psicológico, a gente fala de N outras coisas. Nossa, que bom, né? Porque o ambiente de trabalho, a gente tem que levar ele em consideração, que é para ser leve. Eu tô ali porque eu preciso trabalhar. Tem o meu salário? Beleza, eu estou pagando o seu salário, mas eu não estou pagando um psicólogo para você ali. Então, eu preciso que você tenha essa qualidade de vida no ambiente de trabalho. Pelo menos isso, né? Muito bom. Mas olha, pena que nosso tempo está corrido, né? Mas a gente quer agradecer de verdade, dizendo que a cada semana a gente vai estar distribuindo essas informações, mostrando para vocês como a ergonomia pode trazer vantagens para sua empresa. As pessoas e as empresas que estiverem assistindo a gente, que quiserem te contratar, as empresas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Eles podem entrar em contato pelo Instagram da Ergontech, ou eles podem entrar em contato no 9451-6516, que é o celular da Neide. Muito bom. E olha só, você pode acompanhar também toda quarta-feira. A Neide vai estar aqui com a gente trazendo mais dicas, especialmente para você, colaborador, para a sua empresa, para você ficar bem. Obrigada, tá, Neide? Obrigada a você. Até Obrigada, a próxima. gente. Próxima tem mais. Pode continuar aqui. Postura Ideal, toda quarta-feira aqui com a gente, uma série muito legal para trabalhar esse lado da postura, especialmente para você.